Desde os primórdios da humanidade, povos de diversos continentes batalhavam entre si, em busca de riquezas, território e mão de obra, a fim de exercer seu poder sobre os perdedores. Porém, no século XIX, uma nova política expansionista surgiu. Potências europeias da época partiram em direção à África, Ásia, América e Oceania, continentes que tiveram seus recursos naturais explorados e seus povos escravizados. É a partir dessa expansão europeia que o termo imperialismo ganha vida. Como resultado da Revolução Industrial, países como França e Inglaterra, considerado o maior império da época, precisavam de novas fontes de matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. A partir disso, iniciou-se uma corrida de caráter neocolonialista, em busca de suprir as necessidades dos países colonizadores através da exploração de outros territórios. Para justificar e tornar legítima a dominação desses povos, teorias como o darwinismo social foram criadas. Adaptada aos interesses europeus, a teoria da evolução das espécies de Darwin foi usada para propagar os ideais de que apenas as sociedades civilizadas e evoluídas o bastante sobreviveriam. A raça branca europeia seria, portanto, o maior exemplo de evolução, sendo responsável por levar ciência, tecnologia, novas estruturas de governo e comércio, além da religião cristã para esses povos inferiores e selvagens, para que se tornassem finalmente civilizados. Ao declararem suas independências, as ex-colônias possuíam poucos recursos disponíveis para administrar sua política, economia e o dia a dia dos indivíduos, o que garantiu o surgimento de governos instáveis, ditaduras e guerras civis em diversos países asiáticos e africanos, além de fome e miséria, ainda existentes em alguns territórios até os dias de hoje. Em grande parte das ex-colônias, a desigualdade econômica e social e o acúmulo de renda também são pontos notórios a serem analisados. Uma resultante desse subdesenvolvimento seria uma diferença social muito grande, uma sociedade marcada pela desigualdade, com uma hiperconcentração de renda, e isso se acentua em momentos de crise, como a crise que a gente ainda mal saiu dela, causada pela pandemia. Como consequência do darwinismo social, uma das heranças adquiridas por países africanos, asiáticos e sul-americanos foi o racismo, enraizado e muito bem estruturado em nossa sociedade até os dias atuais. Essa mentalidade do imperialismo vai fazer emergir um problema gigantesco, não só da sociedade norte-americana, mas da sociedade brasileira, da sociedade como um todo, que é o problema do racismo, daquele racismo que inclusive nasceu para justificar esse imperialismo, um racismo que foi legitimado pelo discurso científico do século XIX. Outra consequência marcante do imperialismo foi o apagão cultural sofrido pelas colônias, que tiveram suas riquezas e bens materiais explorados e saqueados pelos colonizadores. Quando a gente vai observar o acervo de um museu na Europa, esses museus na Europa, eles basicamente são constituídos através do saque, né, do roubo, em última instância. Os recentes conflitos entre Rússia e Ucrânia levantaram dúvidas e debates sobre as motivações encontradas pelos russos para justificar os ataques ao território vizinho. Será que em 2022 ainda podem haver resquícios do pensamento imperialista em ações governamentais? Dominada pelo Império Russo e pela União Soviética, a Ucrânia sofreu por anos com a dominação de seu território. Além do controle político e econômico do país, os russos também impuseram sobre os ucranianos suas práticas culturais e linguísticas. Por cerca de 300 anos, até o início de 2019, até mesmo a Igreja Ortodoxa Ucraniana era dependente da Igreja Russa, o que determinava o controle sobre o território em todas as esferas possíveis. Após anos de repressão e exploração, em 1991 a independência ucraniana foi declarada, mas os conflitos com seu ex-colonizador não tiveram fim. Depois de anos seguindo modelos russos, a Ucrânia tentou uma aproximação com o Ocidente, marcada pelas tentativas do país de entrar para a União Europeia e para a OTAN, ambos formados por países considerados inimigos da Rússia, o que foi visto como uma ameaça à soberania e segurança de Putin. Mesmo após conversas entre os envolvidos e o apoio recebido por alguns países, como o envio de tropas estadunidenses para o local, além de sanções internacionais feitas à Rússia por países aliados de Zelensky, a guerra continua, e a Ucrânia vive hoje uma das maiores crises migratórias já vistas no mundo. Desde sua independência, a Ucrânia enfrentou invasões russas a alguns de seus territórios, como a Crimeia, tentativas de acordos e parcerias com países ocidentais e agora uma guerra declarada contra seu ex-colonizador.
Todos esses fatores colaboram para que seja possível enxergar resquícios do pensamento imperialista e seus ideais de dominação e posse no conflito entre os dois países. A ex-colônia não possui o mesmo poder econômico, bélico e muito menos a influência que a Rússia, o que torna o embate sobretudo desigual. Mesmo liberto, o país também não pode juntar-se às nações ocidentais, devido aos interesses russos que se sobrepõem aos ucranianos. Lutando com civis entre suas tropas, a Ucrânia agora vive um episódio terrível e injusto, porém vivido anteriormente por muitas civilizações ao redor do mundo. A luta para se ver livre das amarras, mesmo que invisíveis, de seu colonizador.